paz do Senhor, tudo bem? Está começando a partir de agora o programa Mulheres com Esperança. Este que é um programa da Alphaville, nossa união feminina da Assembleia de Deus aqui de Joinville. Este mês, a Alphaville está conversando sobre humildade. E nas nossas conversas, o Senhor tem nos conduzido a falar sobre perdão. Afinal, nosso tema, o nosso propósito de oração é humildade para manter a unidade. E o perdão opera isso em nossas vidas. Para conversar sobre esse assunto hoje, nós temos como convidada a irmã Cláudia Garcia. Fique conosco. Começando então o programa Mulheres com Esperança, eu já quero deixar um abraço para a nossa pastora, que é coordenadora da Alphaville, irmã Maria Helena Melfior. Ela que nos cede esse espaço tão especial para conversarmos acerca dos assuntos do Reino de Deus e conversarmos também com mulheres muito especiais. Convidada hoje, uma dessas mulheres, irmã Cláudia Garcia, que é pregadora da palavra, esposa do irmão Dornelis Garcia, congrega na congregação do Bom Retiro. Paz do Senhor, irmã Cláudia, seja bem-vinda. Irmã Josi, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Irmã Cláudia, como eu já mencionei aqui no início, o Senhor tem nos conduzido, inclusive na última programação, nós conversamos sobre como o Senhor atuou na vida para que fosse conduzido ao perdão, né? E falando sobre o tema humildade, a humildade tem tudo a ver com perdão, né? Afinal, quem não é humilde não consegue perdoar. Guarda mágoa, guarda rancor, mas existem casos que são bem delicados. E são os casos de alguns testemunhos que nós temos ouvido. E eu sei que o seu testemunho é um testemunho muito forte nesse sentido também. E eu gostaria que você compartilhasse conosco como é que começou a tua história e como é que o Senhor operou, né, na sua vida através do perdão e através da humildade também. A minha história, ela começou quando eu tinha 7 anos. Eu vim de um lar que nós não éramos cristãos, né? Nós éramos católicos e meus avós eram espíritas. Então, sempre nós convivíamos com muitas coisas dentro da nossa casa, do nosso lar. Sempre tinham pessoas trazendo incenso, muitas coisas assim. Então, com 7 anos, eu comecei a notar alguma coisa errada no comportamento do meu pai comigo. Eu sentia que era errado algumas coisas que aconteciam dentro da nossa casa. Mas como eu era uma criança, eu não tinha dimensão do que estava acontecendo. Não entendia ainda. Não entendia, eu não compreendia. E o tempo foi passando e quando eu tinha 12 anos, eu senti que tinha alguma coisa muito errada. Os abraços, os beijos. Então, o comportamento dele comigo era diferente das minhas irmãs. Eu sentia aquilo que era uma coisa estranha. Então, com 12 anos, eu me revoltei com Deus. Eu sempre gostei muito de falar com Deus, desde muito cedo, muito nova. Eu ia para fora, assim, eu olhava para o céu e eu via as estrelas e eu falava com Deus. Então, com 12 anos, eu briguei com Deus. Eu falei assim para Deus, aonde você está? Que alguma coisa muito errada está acontecendo comigo e você não está do meu lado. Então, com 12 anos, eu briguei com Deus e eu desisti de comer. Eu disse assim, eu não vou mais comer porque eu quero morrer. E daí eu comecei a ficar muito doente, muito magra. Minha mãe me levou em vários médicos. Ninguém descobria o que eu tinha, mas eu sabia o que eu tinha. Porque eu não queria mais viver. E eu escutei um dia, eu estava muito fraca, eu tinha desmaiado. E eu escutei a minha mãe falando para mim assim, minha filha, se você morrer, eu também vou morrer. E aquilo entrou dentro do meu coração. E eu falei assim, não mãe, você não vai morrer. E a partir daquele dia eu tomei outra direção na minha vida. Só que eu briguei com Deus. Então eu não falava mais com Deus. Eu não queria mais falar com Deus. Mas Ele é tão maravilhoso porque Ele não desistiu de mim. Então eu briguei com Deus e eu comecei a ficar muito nervosa, muito irritada. Eu brigava com as pessoas, revoltava, eu era muito brava. E com 17 anos eu conheci meu esposo. E quando eu conheci meu esposo, eu olhei para o meu esposo e eu não gostei dele. Porque ele era cristão e eu não era. Eu tinha brigado com Deus. Mas quando Deus nos chama e tem um propósito na nossa vida, não adianta nós fugirmos daquilo que o Senhor tem conosco. Então eu casei, eu tive 2 filhas
E a minha convivência com meu pai nunca mais foi de filha para pai. Eu olhava para ele e dizia, oi, tudo bem? Mas eu não abraçava tanto ele, eu não beijava, eu não chegava, eu não me aproximava dele. Era distante Distante, dele, né? diferente com a minha mãe. Minha mãe eu abraçava, eu beijava. Benção, mãe. Sempre por perto, minhas filhas também. E com meu pai, uma certa distância. E passaram-se muitos anos. E eu vim para a igreja, aceitei o Senhor. E minha vida mudou totalmente. Muitas coisas mudaram. Mas aquilo eu tinha trancado num compartimento do meu coração e deixado lá. Mudou muitas coisas. O meu esposo uma benção, minhas filhas uma benção, meu lar abençoadíssimo pelo Senhor. O Senhor me chamou para mim pregar muito cedo. Eu comecei a pregar, eu comecei a viajar por vários lugares, mas tinha um compartimento do meu coração que ninguém poderia entrar. Nem o Senhor eu deixava que entrasse. Quando eu dobrava meus joelhos de madrugada ou ia para o monte orar, que o Senhor queria entrar naquele compartimento, eu dizia, não, Senhor, aqui não. E o que era esse compartimento? Era onde estavam guardados os meus sentimentos pelo meu pai. E aquilo me doía, porque estava ali. E foram se passando os anos, meus pais ficaram velhos, de idade avançada. E meu pai foi acometido pelo Alzheimer. E nós somos em 8 irmãos. E nenhum podiam cuidar deles. E eu tinha uma viagem programada para a África. Eu tinha tido um patrocínio, eu ia ficar 3 meses na África, pregando, visitando as aldeias. Sim. Meu esposo ficaria 1 mês comigo e eu ficaria 2 meses lá. Eu tinha patrocínio, eu tinha tudo. E um dia eu lembro que eu estava limpando minha casa, uma sexta-feira, e o Senhor disse para mim assim, é a última sexta-feira que você limpa a tua casa. Eu disse, Senhor, mas não está na hora de eu ir viajar ainda. E o Senhor disse, não, eu vou te levar para outro lugar. E eu fiquei pensando e pensando, isso foi na parte da manhã. No finalzinho da tarde o telefone tocou e era minha mãe. Minha filha, se você não vir cuidar de mim e do seu pai, ninguém mais pode. Nós vamos para um asilo. Só que eu sei que você é cristã e que você tem Jesus. E aquilo entrou dentro de mim, mas mesmo assim eu não quis deixar o Espírito Santo entrar naquele compartimento. Eu disse, mãe, quando meu esposo chegar, eu vou conversar com ele e com nossas filhas e nós vamos ver o que nós vamos decidir. E a minha mãe hoje em dia, ela fala para mim que ela ficou tão triste com aquilo que eu falei, porque ela tinha certeza que eu iria cuidar deles. Mas eu iria responder sim na hora. Iria responder sim na hora. Mas eu não queria que ninguém entrasse naquele compartimento. Então a minha resposta foi, como eu recuava os carinhos dele, eu recuei aquela proposta. E daí nós fomos conversar. Quando eu contei para minhas 2 filhas, para o meu esposo disse, vamos sim, vamos preparar a mudança, vou conversar com o irmão para fazer a mudança já. Eu fiquei impactada. As minhas 2 filhas, claro mãe que nós vamos cuidar do vô e da avó. Eu disse, Jesus, e agora? O Senhor disse, eu estou te chamando para lá. E assim nós fomos. Deixei minha casa, que era na Nova Brasília, e fui morar do lado da casa dos meus pais. Era para mim morar junto com os meus pais. Mas eu não poderia aceitar morar junto, porque aquele compartimento estava dentro de mim fechado. E quando nós temos um compartimento fechado dentro de nós não nos doamos 100%. É só a metade. Mas como eu amo Jesus, como Jesus é lindo e maravilhoso, porque Ele nos entende tão bem. Ele é tão tardio em irar-se conosco e tão generoso em nos perdoar. E eu fui. E chegando lá no meu pai, encontrei uma situação muito difícil. Momentos difíceis que a minha mãe estava passando. Minha mãe estava num cativeiro, porque a doença dele não tinha sido tratada por um especialista. Ele era levado num médico, e esse médico não era um geriatra, não era um especialista para a doença dele. Então eu levei no especialista, levei no geriatra. Começou todo um processo na vida do meu pai, né? Um processo que o meu pai teve que aprender muitas coisas que com a doença ele tinha esquecido. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu entrei no consultório médico com meu pai, o médico olhou para mim e disse, a partir de hoje você não é filha dele, você é a mãe dele. E aquilo me chocou. Eu disse, dentro de mim existia 2 sentimentos. Um sentimento que como mãe eu ia carregar no colo, eu ia abraçar, eu ia beijar, eu ia acalentar. E outro sentimento, agora eu posso me vingar. Agora eu vou fazer tudo que eu sempre tive vontade e eu nunca pude fazer.
Só que graças a Deus, o sentimento de mãe, de acolher, de abraçar e beijar foi muito maior do que aquele outro sentimento. Porque quando eu comecei a cuidar dele, que ele me chamava 24 horas. Minha filha, eu quero tomar água. Minha filha, eu quero comer. Minha filha, eu preciso ir no banheiro. 2 anos levando ele em fisioterapia. Segunda, quarta e sexta. E eu que entrava com ele. E quando ele não conseguiu mais tomar banho sozinho, ele deixava só eu dar banho nele e o meu esposo. E a primeira vez que eu fui dar banho nele, que eu coloquei ele na cadeira de banho, que eu coloquei ele embaixo do chuveiro, ele olhou para mim, com aqueles olhos verdes lindos. Ele olhou bem nos meus olhos e falou assim: minha filha, você me perdoa? E eu sabia por que ele estava me pedindo perdão. Eu olhei bem nos olhos dele e disse: pai, eu te perdoo, porque eu te amo tanto, pai. E ali eu abracei ele e eu comecei a cuidar dele como se eu fosse a mãe dele. Foi algo tão lindo, foi algo tão maravilhoso. E que como nós, como mães que nós somos, que nós levamos os nossos filhos até o Senhor, e nós mostramos o caminho. Eu levei o meu pai até o Senhor. Eu pude apresentar Jesus para o meu pai. E o que é mais incrível, meus irmãos, é que quando eu estava com meu pai, Deus dava consciência e lucidez para ele. E eu falava de Jesus para ele. E eu falava que Jesus era maravilhoso, que Jesus era poderoso. E que aquele lugar que ele ia morar era maravilhoso, era lindo. E aquilo entrou tão forte dentro dele, que como ele foi criado no lar espírita, muitas noites ele gritava muito e me chamava: minha filha, eles estão vindo me buscar. E são os demônios que vinham buscar ele, né? E ele gritava e me chamava, e a mãe dizia assim: teu pai está piorando do Alzheimer, mas eu sabia que não era. E eu dizia para ele: pai, quando eles virem te buscar, o Senhor diz assim: em nome de Jesus, saiam daqui. E ele fez isso várias vezes. Ele dizia assim que era como se explodisse dentro do quarto dele. E eles iam embora. E algo maravilhoso aconteceu na minha vida ali com meu pai. E quando aproximadamente 1 semana antes do meu pai partir, que eu já tinha aberto o compartimento do meu coração. E Deus já tinha feito toda a obra. E nós estávamos numa comunhão muito profunda. E ele pedia para ligar a rádio 107 sempre. Nós ligávamos, ele escutava a rádio. Tinha hinos que ele começava a cantar e batia o pezinho cantando os hinos também. E quando nós entrávamos dentro do carro, ele dizia: minha filha, coloca CD da igreja que eu quero escutar hinos. Então Deus fez uma obra maravilhosa na vida do meu pai. 1 semana antes do meu pai partir, o Senhor me deu um sonho. O Senhor me mostrou eu com um menino no colo. Mas eu tenho só 2 filhas moças. E eu pegava aquele menino lindo no meu colo. E aquele menino tinha os olhos verdes e aqueles olhos brilhavam. E um anjo, ele veio atrás de mim e me tocou. Ele queria pegar o meu menino. E eu olhei para ele e fiz que não, e segurei mais forte aquele menino. E o anjo me tocou mais uma vez. E eu olhei para o anjo e ele olhou bem diretamente dos meus olhos. E eu sei que era o Senhor dizendo: ele é meu agora. E eu peguei aquele menino com uma dor profunda no meu coração, chorando a dor da perda. E peguei e dei nos braços do anjo aquele menino. E depois de 1 semana o meu pai partiu. Partiu salvo, e foi a coisa mais linda, né? Porque eu pude levar ele até o Senhor, e foi a coisa mais triste, porque eu tive o sentimento de uma mãe quando perde seu filho. E eu, muitas vezes, quando eu estava ali limpando ele, trocando suas fraldas, eu ficava imaginando as outras pessoas que não conseguiam perdoar, que não conseguiam ter o grande amor de Deus sobre a vida delas. E hoje eu falo com você, quando eu não perdoo, eu levo um fardo muito pesado nas minhas costas. Eu levo uma bagagem tão grande, e eu sempre digo onde eu vou pregar, e agora com mais certeza ainda, quando eu não perdoo alguém, eu levo essa pessoa comer na ceia de Natal comigo. Eu levo essa pessoa, dia 1º do ano, com meus joelhos dobrados, a tomar a primeira Santa Ceia comigo. Eu levo essa pessoa nos meus aniversários. Em todos os momentos maravilhosos que eu vou passar, eu levo essa pessoa comigo. Como irmã,
Como? Quando eu não perdoo, eu penso nessa pessoa 24 horas por dia. Ela fica nesse compartimento Ela que você fica falou, no compartimento, dentro de mim. E isso é um peso, né? Que Muito é carregado e a Bíblia nos fala, né, sobre perdão e insiste em falar sobre perdão. E muitas vezes, como você disse, nós deixamos ali naquele lugar onde o Senhor não pode tocar. Não pode tocar. E é a partir do momento em que nós somos humildes o suficiente para dizer, Deus, agora o Senhor pode entrar nesse compartimento, o Senhor pode mexer, o Senhor pode limpar, que as coisas fluem e que as coisas se modificam, né? Verdade, é bem assim. Porque a gente tem que ter humildade para ver que a gente erra. Que a gente também peca. Verdade. E daí, quando eu liberei o perdão, que eu abri aquele compartimento, que o Senhor entrou, aí o Senhor começou a mostrar para mim todos os meus defeitos. Todas as minhas fraquezas, as coisas que eu poderia ter feito e não fiz. E o Senhor disse, mas eu te amo. Mas eu te amo. Então, quando eu abri aquele meu compartimento, aquela menina dos 7 aos teus 12 anos, ela foi livre. Ela pôde sair e pôde nascer a Cláudia. A mulher, a mãe, aquela que prega, aquela que aconselha, aquela que ajuda. Porque a menina, ela foi livre, ela saiu. O perdão, queridos, ele vai além daquilo que nós podemos imaginar. O perdão é a coisa, eu sempre digo, é a mais preciosa que pode existir, é o perdão. Por isso que nós deixamos dentro de nós, escondidos, porque muitas vezes nós temos orgulho. Porque eu prego, porque eu saio, porque eu faço tantas coisas, mas se você não tiver humildade de reconhecer os seus erros, para você poder liberar o perdão, não adianta nada. Pois bem, nós ouvimos aqui mais um testemunho falando sobre como o perdão atua em nossas vidas, sobre como é bom perdoar e obedecer, ser humilde para obedecer a palavra do Senhor, como isso faz bem para nós e para todos aqueles que estão à nossa volta, porque afinal o perdão fez você ganhar o teu lar. Fiz ganhar o meu lar, é verdade. Olha só, eu quero agora que você ore, né, junto com aqueles que assistem essa programação, para que o Senhor também possa atuar no coração deles, possa penetrar nesse lugar secreto e também limpar e trazer liberdade. Amém? Amém. Então vamos orar. Agora, esqueça de tudo. Esqueça que não foi você que ofendeu. Esqueça que você tem razão. Esqueça de tudo isso. E só veja a pessoa na tua frente. Você está vendo a pessoa na tua frente? Olha atrás dela. Está Jesus que morreu na cruz por nós. Então Ele está ali perdoando ela como vai perdoar você também. Vamos orar? Maravilhoso, eterno e grande Deus. Neste momento, Senhor, eu sei que tem muitas pessoas vendo e assistindo. E eu sei também, Senhor, que elas estão com esse sentimento, com esse compartimento fechado. Mas agora, Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti, Espírito Santo, que Tu entre dentro desse compartimento. Vá tirando essa tristeza, vá tirando essa angústia, que essa pessoa possa liberar o perdão, que ela possa olhar para dentro de si e ver, Senhor, que Tu morreu lá na cruz por todos nós, e que Tu nos ama de uma maneira incondicional, que Tu nos ama de uma maneira tão profunda e tão forte, que Tu perdoa os nossos pecados, e Tu vai nos, sim, Senhor, que Tu vai dar graça para os Teus filhos e Tuas filhas, Senhor, neste momento, liberar o perdão, e que a partir de hoje, Senhor, elas não vão ter mais essa tristeza, essa angústia, esse vazio que está dentro dela. Isso é esse compartimento que está lá, porque ele vai ser aberto, e a Tua presença vai entrar em todas as áreas dos Teus filhos. E quando nós abrimos esse compartimento, Senhor, Tu pode atuar na vida sentimental, Tu pode atuar na vida sexual, Tu pode entrar na vida, sim, a vida familiar. Tu entra de uma maneira poderosa e maravilhosa em todas as nossas áreas. Entra, amigo Espírito Santo, e faz uma grande obra na vida das Tuas filhas e dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmã Cláudia. Amém. Obrigado por compartilhar esse testemunho conosco. Que Deus continue usando a sua vida cada dia mais. Obrigada. Muito bem, você assistiu o programa Mulheres com Esperança. Nós temos um vídeo novo todas as sextas-feiras no nosso canal da IEAD TV no YouTube. Assista, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.